A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. É uma bênção estar aqui com vocês para gravar mais um vídeo para o canal. E é uma honra para mim, tá bom, meus irmãos? Nós encerramos em partes, né? Nós sempre voltamos nos assuntos porque eles são interligados. Nós encerramos, em princípio, o tema do Templo do Milênio, né? Que está em Ezequiel 40 a 48. Mas eu queria complementar esse estudo, até comentei isso no último vídeo, falando sobre a linhagem de sacerdotes, né? Que a gente viu que tem os ofícios sacerdotais no templo, que o Senhor Jesus vai erigir, mas serão de sacerdotes carnais. Eu expliquei isso nos outros vídeos. Quem não assistiu pode voltar. No vídeo eu vou ver se eu deixo o link na descrição. E aí você pode voltar ou procurar na playlist lá, Templo do Milênio. Então, eu expliquei essa questão dos sacrifícios, como que eles são como memoriais, né, e junção das duas alianças ali, porque é um novo tempo que Deus vai tratar com o seu povo no milênio, e nós seremos reis e sacerdotes junto com Cristo, né? Então, no milênio, aqueles que são dignos de ser reis e sacerdotes já foram arrebatados no final da grande tribulação, ao toque da última trombeta. Foi estabelecido o reino milenar de Cristo, já foi feita as bodas do Cordeiro e agora eles estão reinando junto com Cristo, né? E esse reino durará durante 1000 anos. Depois Cristo vai passar esse reino para o Pai e o reino será eterno, certo? Então a promessa também já está cumprida de nós sermos reis e sacerdotes com Cristo no milênio. Então, só que nós seremos sacerdotes segundo a linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de judeus, né, que estará ali no templo em Jerusalém, o sacerdote terreno, o sacerdócio de homens ainda de carne e osso, será segundo a ordem de Zadok, né? A ordem de Arão. A gente costuma dizer que são 3 sacerdócios, né? Arão, Zadok e Melquisedeque, mas Zadok também é descendente de Arão. Nós vamos ver isso, né? Mas por quê? Porque nós separamos, porque há uma separação, né? Zadok, ele foi fiel e ele vem da linhagem segundo Eliasar. Então ele vem dessa separação e eu queria ver com vocês, porque olha só, primeiro vamos entender a questão do sacerdócio, né? Deus instituiu lá na época de Moisés Arão como sacerdote, mas havia uma outra ordem antes de Arão, que era a ordem de Melquisedeque, aquele que aparece em Gênesis capítulo 14. Eu não vou ler o texto, os irmãos podem ler, porque são textos que já são conhecidos, eu creio que a maioria dos irmãos conhece, mas você vai ver que em Gênesis capítulo 14, lá a partir do versículo 15, ali para frente, Deus não, né? Jesus vai aparecer ali, como eu creio, como Melquisedeque, né? Rei de Salém. Ele aparece para Abraão depois que Abraão vence uma guerra e Abraão dá o dízimos para ele, né? Que é uma revelação muito, muito forte, que é um dízimo antes mesmo de existir a lei. E eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre dízimo, quem quiser saber, né, a verdadeira forma do dízimo, de dizimar, como é o verdadeiro dízimo, tem um vídeo aí explicando tudo direitinho, tá bom? Então esse sacerdócio aparece, e aí Hebreus vai falar sobre esse sacerdócio, vai explicar, porque lá em Gênesis não explica, fala que esse rei de Salém aparece, tem essa questão do dízimo, ele come, olha só, ele compartilha pão e vinho com Abraão, e você já vê a simbologia direta aí de uma nova aliança, né, da nova aliança, linkando com Cristo, e depois esse rei vai embora, ou seja, ele não tem nem início de dias e nem fim de dias, certo? Mas ele era muito maior do que Abraão, porque Hebreus está explicando isso, né, o dízimo, se dá a honra àquele que é maior, nunca ao menor. E esse texto de Hebreus eu vou dar uma lida, olha só, Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui, 7, você vai ver Hebreus explicando essa questão do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque em Hebreus capítulo 5, 6, eu quero que os irmãos leiam em casa, Hebreus capítulo 5, 10 e Hebreus 6, 20. Eu vou ler Hebreus 7, do 1 ao 22, que ele vai explicar, eu vou dar uns pulos aqui, mas os irmãos vão acompanhar, 7, do 1 ao 22, olha só o que fala, explicando isso que eu falei para vocês sobre a ordem de Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo,
e é primeiramente, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, viu só? E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então aqui ele está mostrando que Melquisedeque era maior que Abraão, né? E por isso que Melquisedeque abençoou Abraão. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele a quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. O que ele falou assim? Que na lei de Moisés, eram homens recebendo dízimos de outros homens. Mas ali era Cristo recebendo dízimo de Abraão, uma tipologia do arrebatamento, né? Que quando Abraão, Isaac e Jacó vão dar o seu dízimo para Deus, que são as pessoas que são reis e sacerdotes junto com Cristo, que vão ser o rei sacerdote junto com Cristo, né? Isso é uma coisa muito interessante que o escritor de Hebreus abordou aqui, mas não se aprofundou muito. E ele fala ainda assim, ó, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o seu sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele a quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e certamente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdote, e muito mais manifesta ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica. Ele vai citar Salmo 110, ó, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, você vai ver o que o escritor está explicando aqui, que a lei que veio para Moisés foi uma lei que serviu de aio, como Paulo falou, né? Ela conduziu o povo a Cristo, né? E aquela lei demonstrava o que era pecado e o que não era. Por isso que Paulo falou que ele foi condenado pela lei, porque sem a lei não dava para saber se tinha pecado ou se você tinha pecado ou não. Mas quando Deus institui a lei, aí sim o homem sabe que ele pecou. Então a lei serviu de aio e ela mostrava o pecado do homem. Mas veio Cristo e trouxe uma nova aliança e nele todos os pecados foram perdoados. E agora nós estamos numa nova aliança, onde os sacrifícios eles são espirituais, assim como o apóstolo Pedro explica na sua carta, que nós somos sacerdotes espirituais e nós somos casa espiritual de Deus. Então nossas ofertas, nossos sacrifícios da tarde e da manhã são nossas orações, são nosso levantar da mão, são as nossas intercessão pelos outros. Isso é ofício sacerdotal. E para que a gente alcance o sacerdócio lá no milênio, nós temos que exercer agora. É como se fosse um treinamento. Você entende? Só que você vai ver que Cristo, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já fazemos parte desses poderes do mundo vindouro, né? Que é outra revelação muito grande, que fica para outro vídeo. Mas isso não é pleno em nós ainda. Mas quando nós estivermos com Cristo, nós seremos plenos nele, seremos um corpo transformado, e aí nós seremos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, assim como Cristo é. Então, você vai ver que tem um sacerdócio segundo a ordem de Arão, porque foi vindo de Arão, todos os sacerdotes depois dele vieram dele. Só que tem uma separação depois, né, entre os filhos de Arão. E nós vamos ver isso aqui agora, porque quando Deus institui
Arão, lá em Êxodo, e eu quero que vocês leiam aí, porque também muitas pessoas já conhecem esse texto, Êxodo 28:1, e vai lendo o Êxodo 28 toda, e depois até o 32. Ali vai falar das roupas que vai dar para Arão, tudo certinho, o ofício sacerdotal que ele ia ter que executar, porque era a primeira vez eu estava dando a lei, né? E instituindo o sacerdócio. E quando Deus coloca, Deus põe os 4 filhos dele também como sacerdotes, ele como sumo sacerdote e os filhos como sacerdotes. 2 desses filhos, eles vão morrer. Por quê? Porque eles desobedecem a Deus, né? Oferecem fogo estranho. Ficam somente 2. E desses 2 há uma separação, porque você vai ver que Zadok, ele vem da linhagem, ó, tá até aqui anotado, ele vem da linhagem de Arão, mas por Eleazar, certo? Então ele é filho, Eleazar é filho de Arão, e dele vem Zadok. Mas tem a parte do sacerdócio infiel, da qual veio Eli. Lembra de Eli, aquele que não criou seus filhos corretamente, seus filhos eram desobedientes a Deus, e morreram os 2 juntos em batalha, e Eli morreu na sequência sabendo dessa notícia, né? Porque a arca de Deus, não sabendo dessa notícia que os filhos morreram juntos, mas porque com a morte deles, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus e Eli ficou estarrecido com isso. E ele morre naquele momento também. E Deus tinha falado que ele não tinha sido correto e não tinha sido coerente com os filhos dele, corrigindo os filhos. Então, ele vem da linhagem de Itamar, que é o outro filho de Arão, certo? Então, tem essas 2 linhagens. Com isso, por isso que a gente pode falar que tem a linhagem segundo Melquisedeque, a linhagem segundo a ordem de Arão, que vem essa linhagem aqui que foi desobediente também, né? E de Arão também sai Eleazar. E dali Deus faz uma aliança de sacerdócio perpétuo com Zadok. Por isso que ele aparece lá no templo, né, lá em Ezequiel capítulo 40. Lá quem ministra são os descendentes de Zadok, porque Deus fez essa aliança e ele vai cumprir lá. Então, olha só, Zadok, ele foi um homem fiel a Deus, certo? Ele foi fiel a Deus, foi fiel a Davi e foi fiel a Salomão. Lembra que ele ajudou Davi quando Absalão tentou tomar o reino. Ele foi fiel a Davi. Ele foi importantíssimo. Isso está lá em 2 Crônicas, acho que é isso, 1 Crônicas 16, 17, aí vai indo ali, vai contando essa história de Eleazar. E você vai ver que ele ajudou Davi nesse processo quando Absalão estava ali nessa crise de reino, Absalão tentando tomar o reino. Ele ajudou também em empossar a Salomão no reino, porque ele mandou ele pôr Salomão naquele cavalo real e proclamar ele rei, certo? Ele fez isso e ali ele reafirmou e fez essa transição de forma tranquila, né? Ele teve um importante papel político ali nessa questão. E você vai ver que ele foi fiel a Deus e a Salomão também, tanto que Salomão põe ele como o único sumo sacerdote, porque na época de Davi ele era co-sacerdote, era ele e Abiatar, certo? Os 2. No reino de Salomão só ficou Zadok, certo? E ele fez todo aquele trabalho e ele foi fiel a Deus, e Deus levou isso em conta e colocou a linhagem dele para poder sacerdotar no milênio, como um sacerdócio carnal ainda, porque Deus tem promessas para cumprir para Israel. Nós também já falamos sobre isso. Eu vou gravar outros vídeos também para falar sobre isso, porque muitas pessoas anulam as promessas que Deus tem para Israel. Outros querem anular as promessas que Deus tem para a igreja, porque quer colocar todo o cumprimento na igreja. Não, irmãos, tem partes que é para a igreja, tem partes que é para Israel, e Deus faz cumprimento em todas as coisas. Nós somos Israel de Deus, mas nós somos Israel de Deus por adoção, e pela fé, assim como Abraão. Mas tem o Israel carnal mesmo, aqueles que são descendentes de Abraão na carne, e Deus tem promessa para eles, para Jerusalém, para todos esses, certo? Então por isso que Zadok vai aparecer lá, e ele que vai executar todos os ofícios sacerdotais lá no templo, certo? Você vai ver Ezequiel, desculpa, capítulo 43, é isso mesmo, versículo 18 para frente que vai falar. Então aqui você vai ver que Deus vai falar, eu vou ler só o início e depois vai descrever o que eles vão fazer, os ofícios, como que vai oferecer o sacrifício, como que eles vão comparecer diante do Senhor, vai estar tudo descrito lá. Mas olha só como que é Zadok mesmo, só para confirmar, vamos ler, Ezequiel capítulo 43, versículo 18 ao 27. Aí eu vou ler só alguns versículos aqui, E disse-me, filho do homem,
Assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar no dia em que os fizeram, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se achegam a mim, diz o Senhor, para me servirem, darás um bezerro para a oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificará e os expiarás. E aí vai falar todas as regras aqui. Mas você viu? São os descendentes de Zadok que vão exercer esse papel, por causa da promessa de Deus e da fidelidade dele. E Deus é justo com todos, irmãos. Deus vai ser justo com os ex-sacerdotes, Deus vai ser justo com as nações que restam, Deus vai ser justo com os ímpios que serão lançados no lago de fogo, e eles vão lá com a sensação de justiça, sabendo que eles não fizeram obra e nem rejeitaram ao Senhor para estar lá. Então, irmãos, o sacerdócio que vai ser executado no milênio são um sacerdócio duplo, né? Terá 2 sacerdócios em andamento, o da linhagem de Melquisedeque, que é a igreja glorificada como rei e sacerdote diante de Jesus, e o sacerdócio segundo a linhagem de Zadok, um sacerdócio terreno ainda, que vai ter sacrifícios, e eu também já expliquei isso, sacrifícios que vão trazer apontamentos para Cristo ainda. É como se Deus juntasse a primeira e a segunda aliança, e vai ser um novo tempo de Deus com os povos, com as nações, e a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. Medite sobre isso, irmãos, são coisas profundas. E se às vezes a gente tiver a mente e o coração fechado, ter um terreno de pedra no nosso coração, medite sobre a palavra de Jesus quando ele fala das sementes, quando elas são semeadas. Ele dá lá os tipos de terreno: o que cai na beira do caminho, o terreno com pedregulho, aquele que tem pouca terra, nasce e morre, aquela que o passarinho já come e ela nem chega a nascer, mas tem a terra fértil, aquela que cai a semente e ela frutifica. Que nós possamos ser esse, ter um coração ensinável, que dá ouvido ao Senhor e pega a palavra dele e estuda com afinco, com sede e fome de justiça, para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Lê os textos que eu citei para vocês. Eu não fui lendo todos os textos para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu quero que todos os irmãos cheguem até aqui o final do vídeo e que os irmãos leiam com afinco. Busca ao Senhor. Você não pode só ir pelo que eu estou falando ou que outras pessoas estão te falando. Você precisa pegar a palavra de Deus, ler e estudar. Nunca só ouça outras pessoas, porque o risco de você cair no engano é muito grande. Hoje ainda nós estamos naquela fase da parábola da 10 virgens, onde está dando um grito da meia-noite. Deus está levantando alguns irmãos para trazer a palavra verdadeira, mas o que predomina ainda dentro das igrejas e no meio evangélico é a heresia implantada ao longo desses 2000 anos. A sonolência que a igreja tem, mas o Senhor está levantando pessoas para gritar, para dar o toque de trombeta, para dar aquele toque de rebate, para acordar as virgens, para que elas acordem. E aí 5 serão com azeite e outras infelizmente não terão azeite. Mas que nós, em nome de Jesus, sejamos esses que vai participar do reino de sacerdócio com Cristo. Para isso nós vamos praticar boas obras, entender o sacerdócio e viver em santidade diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, compartilhe em nome de Jesus para que outras pessoas sejam abençoadas. E em breve nós teremos mais vídeos, tá bom? Fique com Deus, irmãos. A paz do Senhor.